De mãe para mãe, vai começar seu podcast sobre birras. O Chega de Birra quer. Chega de Birra! Seja bem-vindos ao nosso podcast Chega de Birra, o seu podcast sobre birras. E hoje estou aqui conversando mais uma vez com Lil. Eu sou Jamile Tupinambá. Eu sou Eliana Costa. E hoje a gente vai conversar sobre o seu tema favorito, que é a birra. Né? Primeiro eu quero começar assim pelo começo. Eu quero saber birra. Eu quero saber birra. Eu quero saber, Lil, o que é birra para você? Bom, a birra é a manifestação da vontade. A manifestação da vontade ou de uma insatisfação, né? E a criança, como ela não tem um repertório claro, né, de dizer isso está me incomodando, eu quero isso, ela manifesta com o que ela sabe fazer. Gritar, chorar, se jogar no chão, mas querendo expressar essa vontade ou esse querer, né, ou insatisfação com alguma coisa. Sempre a birra vem de um comportamento disruptivo, né? Intenso, explosivo, né? A criança tá ali e tem algo que foge do comum. Mas se a gente parar para pensar, é um comportamento que adultos também têm, né? Exato. Muitos adultos se frustram e não sabem lidar e fazem uma grande birra. Então, é um comportamento que não é exclusivo da criança. Exato. É um comportamento comum de quem não sabe se autorregular. Então, para evitar a birra, a gente tem que saber se autorregular. E a autorregulação é um aprendizado que acontece aonde? Na infância. Né? Quando o bebezinho nasce, ele primeiro precisa da regulação, que é de um apoio externo. Ele não sabe nem que ele é uma pessoa. Então, ele é uma extensão da mãe. Então, quando ele chora, a gente dá chupeta, um estímulo externo. E ele para de chorar, não é isso? Isso. E aí depois ele vai crescendo e precisa de corregulação. A mãe fala, calma, respira, tô aqui. Aí junto com ele, ajuda ele a se corregular. E depois, para então ele desenvolver essa habilidade que você trouxe de autorregulação, de não precisar de ninguém para numa situação que fuja às expectativas, sempre uma birra, fugindo da expectativa, né? Tem uma frustração, tem a quebra de algo idealizado. Para quando isso acontecer, a gente saiba se controlar e não ter esse impulso, esse desejo que às vezes a gente quer quebrar alguma coisa, a gente quer bater no outro, a gente quer se machucar. Então, para a gente se controlar e não ter esse tipo de comportamento. Exato. Mas me conte aí algo que te lembre isso, assim, uma birra que aconteceu, que você viu que era uma comunicação por trás daquele comportamento. Algo que a criança não sabia se regular, porque ainda não tinha idade para isso, e que você percebeu que era algo por trás. Isso. Antes de falar esse exemplo, eu quero trazer assim um parêntese, né? Porque assim, a gente conhece muito a birra, essa da expressão forte, né? De se jogar, de gritar. Mas tem crianças que não faz a birra porque ela aceita, né? Tem esse perfil de criança também. Algumas pessoas podem se identificar, minha criança não faz birra, minha criança nunca deu uma birra dessa de se jogar no chão, de gritar, de chorar. Ah, eu falo que não e ela aceita. Mas também não quer dizer que ela está satisfeita com aquilo. Ela aceita porque ela é de um perfil que não é da vontade forte, do querer. E isso também é prejudicial, porque vai podando mais ainda essa criança, né? De se mostrar, de expressar o que ela quer. Então, tem também essa questão, porque algumas pessoas podem dizer, né? Meu filho nunca fez birra. Meu filho não manifesta essa vontade dessa forma. Se a birra é a expressão de um desejo intenso e a criança aceita tudo, ela se torna compassiva. Isso. Né? Então, ela ela vira objeto de manipulação do outro. Ela faz tudo que o pai quer, que a mãe quer, que a escola quer para agradar. Exato. Mas não necessariamente que ela é feliz. Isso. Então, ela vai perdendo a essência. Né? E esse ponto é importante porque, às vezes, a punição, a violência, né, para quem lida com a birra, com a agressividade, né, com castigo, com bater, faz essa criança abrir mão dos desejos. Exato. E, com isso, da felicidade. E ela vai deixando de ser ela mesma. Então, é um ponto importante que daria até um tema de podcast para a gente conversar. Das próximas. Mas como a gente está aqui
né, refletindo sobre essa comunicação mais intensa, mais explosiva, que é a birra, eu quero que você me traga aí um exemplo que você viu isso assim de forma bem prática. Pronto. Estávamos viajando, John tinha uns 4 anos, e estávamos viajando em uma casa de amigos, e nós passaríamos lá 7 dias. Quando chegou mais ou menos que no 4º dia da viagem, eu sempre fazendo a previsibilidade, né? Vamos ficar tantos dias e abaixando na mãozinha, né? Quantos dias já tinha passado. E aí um dia ele acordou e disse, tô com saudade de casa. Quero voltar para casa. Não, ainda faltam tantos dias para voltar. Ele ficou tranquilo. A gente ia sair para passear, né? Acordar, se arrumou, foi passear. No passeio, ele funcionou super bem. Brincou, fez tudo normal. No retorno para casa, quando a gente estava retornando, né, para casa onde a gente estava hospedado, já no carro começou a manifestação da birra. Sem querer sair do carro, e chorando, e se esperneando e gritando. E aí a gente saiu do carro e aquela coisa, o caos, né? Aí vira o caos. E aí eu tinha os adultos envolvidos na cena. Você não vem mais. Eu vou trazer seu amiguinho da próxima vez, não vai ser você. E isso aumentava mais ainda a birra. E aí eu parei, pensei e me lembrei daquela fala da manhã. Quero voltar para casa. Eu disse, isso é saudade. É uma coisa também que a gente não faz esse link, né? Não, de que a criança sente saudade. Não valida essa emoção, né? Essa emoção, que a criança vai sentir saudade. Pra gente, a gente acha que a criança vai estar feliz com tudo, né? Tá fora de casa, tá passeando, tá feliz. E aí aquela fala me chamou a atenção. Eu disse, ele tá com saudade de casa. E aí chamei ele, me retirei com ele da cena, né? Dos adultos que estavam botando mais lenha na fogueira. E aí comecei a contar uma historinha para ele. Contei a historinha para ele de um sapinho que tinha viajado, que estava com saudade de casa. E aí ele parou, ficou ouvindo e aí disse, eu tô com saudade de casa, mãe. E a gente foi construindo juntos ali, né? Tá com saudade de quê? Tô com saudade do meu quarto, tô com saudade dos meus brinquedos. E a gente foi construindo aquela saudade. E disse, isso é normal, o sapinho gostava de viajar, mas também gostava da casa dele, sentia saudade das coisas dele de casa, da rotina dele em casa. E aí ele foi acalmando, né? Aquilo trouxe uma calma para ele, de ele entender que ele não estava sentindo uma coisa fora do normal, né? Não era uma coisa fora do contexto dele estar viajando, mas estar com saudade de casa. Você utilizou a ferramenta da ludicidade para validar aquilo que ele estava sentindo. Exatamente. No momento. E isso trouxe a calma para ele, trouxe a regulação dele entender que era normal ele estar viajando, mas estar com saudade de casa. Então, nessa situação, você corregulou ele. Isso, com a história. Para que no futuro ele consiga ter uma autorregulação de fazer sozinho. Exatamente. E a birra acabou? Acabou. Ele ficou tranquilo, voltou a fazer as coisinhas dele lá, brincar. E passamos, ainda faltavam 3 dias da viagem. Passamos os 3 dias tranquilos, sem mais nenhum episódio de birra. E o que eu acho interessante é que, às vezes, os adultos que estão acompanhando ali essa cena ficam achando que é um mimimi. Exato. Essa mãe tá fazendo vontade. Essa mãe dá muita conversa. Que historinha de sapo que nada. Isso aí a criança vai piorar, vai dar na cara quando ficar adulto. Né? Então, eu entendo isso, que a gente utiliza a ferramenta que a gente tem. Né? A gente tem recursos não nobres, que é o mais comum no lidar com a birra, infelizmente, né? Que é o bater, chantagear, ameaçar, né? Colocar de castigo, porque a gente acha que a criança se sentindo pior do que o que ela tá, ela vai melhorar. E aí a gente utiliza, que foi o que a gente foi educado, a nossa herança, então a gente acaba reproduzindo isso nos nossos atos e cobrando que essa mãe que está ali também faça isso, né? Então, a gente precisa trazer essa consciência. Será que existem outras formas, né? Será que tem outras maneiras? E a gente vai vendo que existem outras maneiras, recursos mais nobres para serem utilizados, mais humanizados para serem utilizados e lidar ali com aquela situação. E mais leves. Porque imagina se eu entrasse na birra junto com ele.
ia ser estressante para mim, ia ser estressante para ele. Quebrar nosso vínculo, né? Que ainda tem a questão do vínculo ali, né? Da criança e do cuidador. E caos. E não estaria ensinando nada para ele. Entende? Então, esse recurso, como você falou, não nobre, ele gera só caos. Mais Vai gerando resistência. caos. Mas às vezes funciona pelo medo. Então, obviamente, se você chegasse ali naquela criança, desse uma porradona nela, ela vai parar. Porque doeu por medo. Então, é um instinto de sobrevivência. Mas eu não ia ficar bem. Depois ia vir a isso, culpa. vai se sentir Então, culpada. é E um aquele processo. recurso que funcionou ali ia fazer ela abrir mão dos seus desejos e não Exato. compreender suas emoções. É, isso justamente. Por isso que hoje a gente tem adultos que não compreendem suas próprias emoções e não sabem lidar com os desafios, porque suprimiram as emoções pelo medo e acabaram se tornando pessoas reativas, né? Você vê que tá no trânsito, a pessoa buzina, né? Xinga, não tem paciência, porque não foi desenvolvido, foi tratado com agressividade e pelo exemplo, mesmo que inconsciente, acaba reproduzindo isso. Exato. Né? Então, o podcast de hoje é para trazer essa consciência, essa luz, para que a gente esteja mais presente nas ações, né? Não agir de forma automática, reproduzindo padrões que a gente acabou vivenciando na nossa infância. Com certeza. E esse convite aí para você agir também de maneira mais consciente, mais humanizada, utilizando recursos mais nobres. Exato. Né? Aos poucos a gente vai trazendo aqui mais desses recursos. Então, quero agradecer você que conseguiu chegar até aqui desse podcast. Eu quero que você comente se já passou por alguma situação parecida. E se tiver algum tema que queira que a gente discuta aqui, só enviar. Obrigada aí e até o próximo episódio. Até o próximo.